Um submarino fantástico, diferente de tudo que já foi concebido. Uma missão misteriosa de vingança de um homem sem nome. Uma viagem submarina a um mundo secreto. O livro mais profético de Júlio Verne. 20.000 léguas submarinas. Grandes livros. 20.000 léguas submarinas é uma jornada de um perigo angustiante. Uma viagem pelas ruínas perdidas de Atlântida. Destroços de tesouros fabulosos nas profundezas do abismo mais fundo do oceano. 3 homens ficam presos dentro do incrível submarino Nautilus. Seu captor, um rebelde sem causa do século XIX, o misterioso Capitão Nemo. Os navios de um inimigo desconhecido caçam o Nautilus enquanto um desejo insano de revanche motiva o Capitão Nemo. Encurralados num mundo além de sua compreensão, os 3 reféns acabarão por enfrentar o monstro mais famoso de Verne, a Lula gigante. Porém, os terrores de sua viagem são recompensados pela jornada épica que o aventureiro submarino Nemo os força a experimentar. Uma viagem às profundezas que, na verdade, seria uma jornada à exploração futura do fundo do mar. Os poderes proféticos de Verne fizeram dele o pai da ficção científica e transformaram sua história em um dos livros mais vendidos de todos os tempos. Did this man have a magic mirror? Did he look into the future and see what was actually going to happen? It must have been a fabulous ride to go on with him. The beginning of science fiction. Almost every commercial aspect of underwater exploration was foreseen in this book. It's absolutely amazing. First of all, submarines, self-contained underwater breathing apparatus, scuba. Aquaculture, shipwreck exploration. It was really almost a Da Vinci kind of prophecy. Mil léguas submarinas começa com a busca por um monstro marinho gigantesco que vem aterrorizando embarcações por todo o mundo. Caçado por uma fragata norte-americana, o monstro finalmente aparece no norte do Pacífico. A criatura é imune aos arpões e canhões dos navios. Ela ataca a fragata e arremessa 2 civis para fora da embarcação. 2 homens, um professor e seu criado, cujas vidas são modificadas para sempre. Eles lutam durante horas em águas iluminadas pela lua sem saber se o monstro ou o mar vão vencê-los antes. Finalmente, eles avistam o que parece ser uma pequena ilha à frente. Eles são salvos, mas é pelo monstro que os mandou com toda a força para dentro do mar. Uma fera de metal mecânica e elétrica, o fantástico submarino Nautilus. Muitos de nós achamos que já conhecemos sua viagem através da mais famosa adaptação, o clássico filme de Walt Disney de 1954. The most thrilling sequence ever photographed in motion picture history, the terrifying battle with the giant squid. Mas o filme de Disney, assim como a maioria das adaptações de 20.000 léguas submarinas, foi direcionado para um público muito diferente daquele que Júlio Verne tinha em mente. It wasn't written for children, it was written for adults who were exposed to this exotic world that Verne introduced them to. But I don't think it was a children's book by any means. Frequentemente mal traduzido do francês, até mesmo o título do romance é mal interpretado.
20.000 léguas são cerca de 60.000 milhas marítimas, medida não da profundidade que o submarino atinge, mas da distância que os prisioneiros viajarão. Com suas visões aguçadas sobre o futuro, das viagens de avião às viagens espaciais e serviços de notícia como os da internet, as ideias proféticas de Verne se tornariam realidade cerca de um século mais tarde. E em nenhum outro lugar as profecias foram mais precisas do que em 20.000 léguas submarinas. Como um livro publicado há mais de 130 anos conseguiu prever tanto? He opened up the ocean in a dream form and perhaps triggered a lot of curious people to go and see for real what's there. O amor de Verne pelo mar começou na infância. Nascido e criado na cidade francesa de Nantes, na costa do Atlântico, Júlio e seu irmão Paul partilhavam o sonho de viajar pelo mar. Porém, enquanto Paul cresceu e se alistou na marinha mercante, seu pai tinha planos diferentes para Júlio. Ele seguiria a tradição familiar e se tornaria advogado. Enviado a Paris para estudar direito aos 19 anos, ele chegou durante o tumultuado ano de 1848. A monarquia francesa desmoronava sob o peso da mudança e da revolução. Acontecimentos que causariam profundos efeitos no próprio Verne. Jules Verne's move to Paris in his 20s, ostensibly to study law, was the great break in his life. That was the moment when he started to discover himself as a writer. In fact, he fell in with the Bohemian set. He was the classic starving artist in many ways, but in this milieu, he found himself. O jovem Verne decidiu tornar-se escritor, mas o sucesso demorou a chegar. Ele batalhou sozinho durante anos como dramaturgo até que finalmente começou a escrever romances. O resultado foi uma sucessão de livros com grande vendagem. Logo, Júlio Verne tornou-se o escritor mais popular do mundo. Quando completou 40 anos, ele estava casado e bem-sucedido, para qualquer um dentro dos padrões convencionais. E com os lucros de seus 2 primeiros livros de sucesso, Viagem ao Centro da Terra e Da Terra à Lua, ele recorreu à liberdade e ao mar. Ele comprou para si um velho barco pesqueiro, como seu bisneto recorda. He was a person who were living in another world in his mind. So he wanted to be far from the children and far from the family and far from the domestic problems. So the boat was really a good room to work. E durante aquelas noites longas e solitárias no mar, Verne imaginou uma embarcação submarina cujo nome ecoa através de toda a história da exploração submarina. O Nautilus. Foi um golpe de mestre. Para construir o submarino em sua mente, Verne misturou sólidas noções científicas com uma boa dose de imaginação. He used the best scientific knowledge that was available. When you combine that with his vision, with his ability to take a leap into the future from a firm base of scientific fact, you can see how he scored bullseye after bullseye for what was really going to happen. Ainda hoje, o Nautilus fictício de Verne continua sem igual entre os submarinos verdadeiros. Os capitães Nemo amadores de hoje conseguem estudar as profundezas em confortáveis células turísticas, mas a exploração das profundezas foi de fato um dos maiores desafios do século. Mas foi só em 1933, cerca de 60 anos depois que o romance de Verne foi publicado, que Regan Beebe e Otis Barton realmente começaram a se aproximar vagamente das profundezas que o Nautilus havia atingido na ficção. Mergulhada no oceano próximo às Bermudas e segura por um cabo de aço, a batisfera de Beebe bateu o recorde incrível de 800 metros abaixo da superfície, revelando a cada centímetro um reino misterioso, tão inacreditável quanto Verne havia descrito. Today this may seem
like nothing. But imagine being the first person ever to assault those depths and take those pressures and the darkness. And for all he knew, there was an animal down there big enough to swallow that thing and crunch it for breakfast. O ponto mais fundo do oceano só foi alcançado em 1960, quando o Trieste submergiu até incríveis 10.900 metros de profundidade na Vala Mariana, no Pacífico. 2.100 metros mais profundo do que a altura do Monte Everest. Mais de 1 tonelada de pressão espremia cada centímetro quadrado do casco de titânio do Trieste. I mean, it was the bravest thing it's possible to imagine. Why don't we just lower this thing 7 miles down into the ocean and see what happens and see what you can see down there? It's quite an extraordinary thing. And I'm sure presaged by 20,000 Leagues Under the Sea. Mas o Nautilus de Nemo ia mais fundo. Ninguém sabia qual era realmente a profundidade do oceano. Verne estimou que fosse de cerca de 14.500 metros, e ele encheu o fundo do mar com gigantes do passado primordial. Criaturas que um prisioneiro do Nautilus tinha sonhado em ver. O professor Aaron Axe, especialista em biologia do fundo do mar. Aaron Axe, o narrador da história, foi baseado no próprio Verne. E, de fato, o autor posou como o professor para as ilustrações originais do livro. Sempre ao seu lado, seu fiel criado, Conselho. Porém, estes dois homens não foram os únicos prisioneiros do Nautilus. O arpoador de seu navio, Ned Land, também foi arremessado ao mar e resgatado pelo Nautilus. O professor, seu criado e o marinheiro encontram-se trancados em um porão de aço, diferente de tudo o que já tinham visto. Um membro silencioso da tripulação serve-lhes uma refeição nutritiva, porém estranha, que lhes fornece as primeiras pistas sobre a milagrosa nave que lhes serve de prisão. A letra N e o lema em latim, mobilis in mobile, móvel em um elemento móvel. Entretanto, Ned Land não está convencido da aparente hospitalidade de seus sequestradores e ataca um membro da tripulação numa tentativa afoita de obter liberdade. A tentativa de fuga de Land é interrompida por uma chegada dramática. A primeira aparição do Capitão Nemo, o contramestre do Nautilus. A condição de Nemo é simples. Os 3 homens são seus convidados, livres para andarem pelo submarino o quanto quiserem, contanto que jamais deixem a embarcação. A busca pela liberdade torna-se o lema mais importante do livro. É uma tarefa que acaba revelando a intimidade de cada personagem. Para o completo espanto dos 3 prisioneiros, sua prisão é uma embarcação fabulosamente luxuosa. Há nela uma vasta biblioteca e um museu contendo espécimes de criaturas exóticas e peças de arte inestimáveis. Uma cadeia submersa que fornece uma visão rara de um reino que nenhum ser humano havia visto antes. Nemo avisa seus convidados. Na vida real, esses segredos seriam finalmente revelados pelos homens que desafiam a morte usando invenções previstas pelo profético Júlio Verne. Todos os anos, milhões de pessoas mergulham em um mundo desconhecido, atraídos pelos silenciosos mistérios desse mundo. Um lugar rico em vida e com inúmeras possibilidades de aventura.
Este é o reino trazido pela primeira vez à vida há 130 anos por Verne em seu 20.000 léguas The submarino. general population of the day had no idea about the oceans, really. Most people didn't know how to swim. Most people certainly had never been underwater. Imagine yourself a Frenchman in the late 19th century reading that under the water there was this great panoply of wonderful creatures and that it was possible to go there in a machine. Feito em 1916, apenas uma década depois da morte de Verne, este filme sobre as 20.000 léguas foi o primeiro grande espetáculo com efeitos especiais no cinema antigo. O maior triunfo foi o famoso grupo de caça submarina do livro, uma cena que exigiu técnicas revolucionárias que incluíram a primeira filmagem submarina já realizada. Mas o legado de Verne fez mais do que inspirar diretores de cinema. O grupo de caça submarina apresentou uma ideia revolucionária, mergulhadores que conseguiriam um dia nadar nas profundezas, independentes dos cabos de respiração que os conectavam à superfície. Atualmente, esses trajes antigos de mergulho se tornaram artigos valiosos, principalmente na terra natal de Verne, a França, com uma antiga tradição na história do mergulho. Esses trajes ofereciam pouca mobilidade. As botas pesavam como chumbo. Eram feitos de lona maciça e capacetes característicos de metal que recebiam ar de uma bomba na superfície. Apesar disso tudo, eles permaneceram praticamente inalterados até depois da Segunda Guerra Mundial. Como foi que Verne, escrevendo quase um século antes, concebeu os mergulhadores de Nemo se movendo livremente sobre o fundo do mar com seus próprios suprimentos de ar? Verne baseou suas ideias nisto. Equipamentos criados para resgate em minas inundadas com a surpreendente novidade: tanques de ar autônomos. Transformado por sua imaginação em trajes de mergulho no fundo do mar, o protótipo fictício de Verne se tornaria o santo graal da arte do mergulho por décadas futuras. Isso finalmente tornou-se realidade 70 anos mais tarde, com a invenção do cilindro de mergulho por Jacques Cousteau em 1942. Assim como Nemo, Cousteau e seus filhos encontraram o fundo do mar coberto com riquezas do passado. I remember as a kid in 1954, we were going down to 150 feet and we would dig out potteries which were 2,000 years old, jars which were still sealed with cork and lava. And we were able to remove all that and find the wine which it contains, which was 2,000 years old. And as a kid, I drank 2,000 years wine. It was completely disgusting, but it was a historical moment for me. Mas atingir as profundezas extremas que Nemo e seus mergulhadores alcançaram provou ser um desafio muito maior do que Verne chegou a suspeitar. A pressão extrema e a necessidade de longos períodos de descompressão significam que a única maneira de se ter acesso fácil às profundezas seria fazê-lo com submarinos ou submersíveis, levando sua própria atmosfera com você. Isto é exatamente o que uma nova geração de máquinas submarinas faz. Máquinas que teriam fascinado Júlio Verne. Máquinas como o traje Newt, um traje espacial para o oceano profundo, e uma coisa mais estranha chamada Wasp. Wasp, ou vespa, assim como o inseto que empresta seu nome, consegue flutuar, mas dentro da água. Seu ocupante consegue olhar atentamente as criaturas do outro mundo presentes nas profundezas, sobre as quais Júlio Verne só ouvira falar em antigas histórias de pescador. Formas de vida bizarras, parecidas com extraterrestres que se adaptaram a um mundo escuro gerando sua própria luz. Uma capacidade chamada de bioluminescência. Fascinado por esta estranha capacidade de emissão de luz, Verne não conseguiu resistir e imaginou tubarões gigantes e bioluminescentes, monstros que Aronnax descreve como
Apesar dos tubarões bioluminescentes dificilmente serem os comedores de homens da imaginação de Verne, eles existem de verdade. E a curiosidade de Verne por este poder estranho de emitir luz mostra sua fantástica habilidade de perceber um assunto científico importante muito antes de qualquer pessoa. Visões inacreditáveis tornaram-se um hábito para os 3 prisioneiros a bordo do Nautilus. Até mesmo o submarino é uma maravilha. É um ambiente autossuficiente e independente. Nemo gaba-se de que tudo que há dentro do Nautilus é obtido no mar. Comida, roupas, energia, luz, papel, tinta e até os charutos que ele fuma são feitos de álcool. A ciência moderna ainda não alcançou as ideias mais ousadas de Nemo. Ainda não conseguimos cultivar uma pérola gigante ou fazer charutos de alga. Mas as últimas expedições às profundezas do oceano confirmaram as grandes expectativas de Verne quanto aos segredos escondidos no mar. Os 3 prisioneiros do Capitão Nemo em 20.000 léguas submarinas logo descobrem que ninguém a bordo do Nautilus sofre a mais leve doença. De alguma maneira, seu captor, o misterioso Capitão Nemo, conseguiu achar nas profundezas do oceano os segredos da saúde perfeita. Segredos que agora são pesquisados no Instituto Oceanográfico de Harbor Branch, na Flórida. Foram descobertas formas de vida oceânicas a incríveis 900 metros abaixo da superfície que podem ser um benefício vital na luta contra o mais antigo inimigo da humanidade, a doença. Assim como plantas na superfície, os invertebrados das profundezas contêm compostos químicos únicos com curas em potencial até dos nossos mais resistentes assassinos. Most of the research we're doing right now is aimed at finding things to treat cancer. We have a compound that we expect to go into human clinical trials in about another year. Entretanto, essa pesquisa, além dos benefícios, apresenta riscos. There actually are marine natural products which do cause cancer, and so you want to make sure that you don't give yourself cancer while you're trying to cure cancer. That would be kind of defeat your purpose, I guess. The sea is absolutely chock full of viruses. It's full of microorganisms. What one thinks of as clear, beautiful seawater is alive with microorganisms. And in many cases, these viruses are lethal, not necessarily to human beings, but there are long histories of viruses that are killing off seals and sea lions and dolphins, and largely, I think, as a function of human interference. Júlio Verne é lembrado como um defensor do progresso tecnológico, mas ele também estava ciente dos seus perigos. Seus personagens expressam suas preocupações com o futuro do meio ambiente natural. He's the original ecologist, the first one who wrote about the need to save certain species. O Capitão Nemo dá um aviso ao arpoador. I cannot condone these murderous pastimes. By destroying the Antarctic whale, inoffensive and good creatures that they are, you and your fellows have committed damnable actions. Embora sendo um protetor confesso dos mares, Nemo tem um lado bastante obscuro, que é descoberto pelos 3 companheiros na costa da Austrália. Eles são drogados durante uma refeição e aprisionados novamente enquanto o Nautilus embarca em uma missão secreta de vingança. Horas mais tarde, Aronnax desperta de seu estado letárgico para ajudar um tripulante ferido. Tarde demais. O tripulante é enterrado em um túmulo de coral muito bonito.
uma vítima de uma guerra particular sobre a qual Nemo se recusa a falar. Determinado a saber mais, Aronnax entra sorrateiramente no quarto de Nemo, onde encontra fotos de heróis revolucionários. Mas ele não descobre nada sobre a busca de Nemo, e nem o leitor. Por que Verne deixa tanta coisa sobre Nemo sem explicação? A resposta está com o editor dele, Júlio Hetzel. A primeira versão de Verne para Nemo era de um polonês que luta pela liberdade, um homem levado ao exílio depois da derrota de seu país e o assassinato de sua família pelos russos. Mas o editor rejeitou totalmente a ideia. And Hetzel pointed out, if we publish the book as you've written it, we'll both go to jail. Because Napoleon III has signed a pact with the Tsar, a treaty of friendship. You start criticizing the Tsar of Russia. Napoleon III turns to us and say, you are humiliating my ally. What do you think, Jules? Should we put this book away in a drawer, or are you prepared to make some changes to get a bestseller? Nessas circunstâncias, Verne é obrigado a fazer de Nemo uma figura mais distante e misteriosa. No final, a mudança criou o segredo do encanto do capitão. In Nemo, he did develop an archetype of the brooding, slightly Byronic hero, the man with a deep and wounded past, the man of steely resolve. And in some ways, the less we know about Nemo's inner depth, the more we speculate, the more we're drawn into who is this man, what really makes him tick. O motivo que fez Nemo abandonar a superfície permanece desconhecido. Sabemos apenas que seu amor pelo mar é motivado por um passado trágico e um desejo ardente de liberdade. Nemo se autodenomina revolucionário internacional, defensor dos oprimidos no mundo. Na costa de Creta, no Mediterrâneo, o Nautilus para descarregar uma fortuna em tesouros. O dinheiro se destina a rebeldes da ilha. Mas como Nemo acumulou tamanha riqueza, podendo financiar revoluções sozinho? A resposta novamente está escondida no fundo do mar. If only 1,000 shipwrecks are lying down there in the deep ocean, every year for the last 3,000 years, that's 3 million shipwrecks down there. It could easily be 5 times that many. Chegando à Baía de Vigo, perto da costa da Espanha, Nemo e seus homens saem para a água para saquear uma frota espetacular de navios naufragados com tesouros. Mergulhadores sempre enfrentam grandes perigos quando exploram destroços antigos, mas hoje em dia a maior parte do trabalho submarino é feito por veículos operados por controle remoto. Nas águas traiçoeiras da Baía de Vigo, a região fictícia de caça ao tesouro de Nemo, exploradores de verdade já fizeram descobertas surpreendentes. The Tortuga shipwreck went down in 1622, so it's not too far off from the Vigo Bay shipwreck that Nemo used to fund his operations. When you read Jules Verne's account of them working and moving things around, it's not too different than what happens now, but we do it with an ROV instead of the divers. And it's a very dangerous occupation. When you put divers down, there's always a chance that one won't come back. A localização de um naufrágio promissor pode levar anos, mas quando os veículos operados por controle remoto encontram algo, como Nemo fez, eles literalmente fazem fortuna. A standard Spanish galleon of the period may have been carrying 1 million pesos of treasure, which today could be worth $50 million, it could be worth $400 million. Os exploradores de naufrágios de hoje deixariam Júlio Verne empolgado. Eles combinam a aventura da caça ao tesouro com a vital pesquisa arqueológica.
e é para o maior de todos os sítios arqueológicos submersos que Nemo leva em seguida seus 3 prisioneiros. A localização secreta da cidade perdida de Atlântida. A busca pela civilização perdida de Atlântida atrai a humanidade desde que o filósofo grego Platão escreveu pela primeira vez sobre ela há 2.500 anos. Mas para milhões, a fabulosa cidade afundada foi apresentada pela primeira vez às suas imaginações pelo romance de Júlio Verne, 20.000 Léguas Submarinas. O capitão Nemo descobre Atlântida no meio de sua jornada de 20.000 léguas submarinas ao redor do mundo. A descrição do continente perdido por Verne manteve-se fiel à história original de Platão. O romancista encontrou um motivo científico para a repentina destruição do continente perdido. Ao localizá-lo numa região de vulcões submarinos, sua descrição foi tão convincente que alguns estudiosos logo começaram a dizer que Atlântida estava realmente enterrada nos espinhaços vulcânicos do Atlântico Central. Sem querer, Verne transformou uma obscura lenda grega em uma verdadeira mania, dando início a uma busca obsessiva que nos acompanha até hoje. As ideias de Verne sobre Atlântida surgiram durante sua primeira viagem ao exterior, 10 anos antes da publicação de 20.000 Léguas Submarinas. Ele estava na Escócia, país de origem da família de sua mãe. Ele escalou um vulcão extinto até o topo, o Arthur Seat, e observou a cidade de Edimburgo. Ele foi atingido por uma inspiração: Atlântida. Atlântida tornou-se então a imagem fiel de Edimburgo, a cidade de esplendores submersos, rodeada por vulcões que determinaram seu destino. A visita à Escócia também deu a Verne outra ideia para 20.000 léguas. Ele encontrou lá o nome de seu personagem principal em um lema de um castelo em Edimburgo: Nemo me impune lacessit. Palavras latinas para ninguém me ataca sem retaliação. Nemo significa ninguém, homem algum. A Escócia surtiu mais um efeito para o romance que se desenvolvia lentamente na mente do escritor. Em uma noite tempestuosa, enquanto ele explorava a costa escocesa, Verne se perdeu e chegou acidentalmente a uma majestosa herdade nobre. O escritor foi convidado a entrar. O que ele viu ali dentro tornou-se mais tarde o pródigo interior do Nautilus. A inspiração para o exterior do Nautilus veio com a Guerra Civil Americana. Em 1864, Verne mal tinha começado a escrever seu romance. Desesperados para impedir a superioridade nortista no mar, os confederados construíram um submarino verdadeiro chamado de Hunley. Mas depois de afundar 3 vezes durante os testes, ele explodiu em sua primeira viagem. No total, foram 23 mortes. Would have known about this and would have recognized, I guess, that you could take this concept and exaggerate it and build this 160-foot-long Nautilus. And this is part of Verne's charm, the ability to take a concept which didn't really work very well and kept sinking and turn it into the wonderful Nautilus. O nome Nautilus significa ninfa do mar. A graciosa Nautilus da biologia marinha usa câmaras de ar para controlar sua profundidade no oceano. Com o passar dos anos, ela deu seu nome a muitos submarinos de verdade. Posto em serviço ativo em 1954, o verdadeiro Nautilus logo quebrou o recorde da distância percorrida pelo submarino fictício, ultrapassando a marca de 20.000 léguas em meses. We accomplished so many firsts that they became routine.
Porém, a Guerra Fria logo forçou o Nautilus a seguir em uma missão que não era nada rotineira. The Soviets are not standing still. They have demonstrated impressive advances in technology. No dia 4 de outubro de 1957, os soviéticos lançaram o Sputnik, uma enorme vitória para a propaganda russa. Os Estados Unidos tinham de reagir. O Nautilus tinha de tentar atravessar o Polo Norte por baixo d'água. To out-Sputnik the Russians. That's what this event was all about. Even the most powerful icebreakers are helpless against this frozen barrier. And as the Nautilus got nearer and nearer to the top of the world, quiet excitement began to mount. 4, 3, 2, 1, mark! For the USA and the US Navy, the North Pole. Em 28 de julho de 1958, o USS Nautilus cruzou o Polo Norte por baixo d'água e entrou para os livros de história. Felicitações chegaram de todo o mundo, incluindo a cidade natal de Verne, Nantes. On her return to New York from England, Nautilus received a hero's welcome from a grateful American people. The citizens of New York raised their voices in congratulation, and their voices echoed throughout the free world. Os Estados Unidos tinham obtido uma vitória estratégica incrível sobre os soviéticos. Tinha ficado claro que o Nautilus poderia ir a qualquer lugar no mundo sem ter de subir à superfície. O USS Nautilus tinha resolvido o problema de suprimento de ar. Ele podia gerar oxigênio a partir da água que o circundava, enquanto que, para o Nautilus fictício, esse era seu tendão de Aquiles. Um fato que seria descoberto entre as camadas de gelo no Polo Sul. A região antártica era quase que completamente desconhecida na época de Verne. Parecia até parte de um outro mundo, e assim era um lugar ideal para que Nemo finalmente subisse para a terra firme e onde ele revela sua enorme vaidade. O homem que se opõe a todos os impérios não resiste à tentação de levantar uma bandeira própria, um sinal de seu poder sobre o continente indomado. Mas Nemo paga o preço de sua arrogância, e em sua viagem de volta o Nautilus fica preso embaixo do gelo. Incapacitado de subir à superfície, o suprimento de ar vai se acabando. Aronnax desmaia, perdendo sua consciência. Para muitos de nós, a ideia de ficarmos presos em um submarino submerso é uma das piores formas de morrer, a maior das claustrofobias. Para quem está dentro de um submarino, este pesadelo é sempre possível, desde as muitas mortes dos pioneiros em submarinos até a recente tragédia com o submarino russo Kursk, que afundou em agosto de 2000, levando consigo todos os seus 118 tripulantes. Felizmente para Aronnax e seus companheiros, Nemo consegue o impossível. Atravessa o gelo, atingindo a liberdade do mar aberto. Libertados de seu túmulo gelado, o ar puro retorna ao Nautilus. A vida real é raramente tão misericordiosa. Em resposta a tais desastres em potencial, alguns afirmam que o futuro da exploração submarina pertence não aos vulneráveis submersíveis, mas à nova geração de veículos e robôs controlados remotamente. Mas será que até mesmo estas máquinas esperam descobrir o último monstro submarino desconhecido, a Lula Gigante, uma criatura imortalizada na imaginação do público por Júlio Verne? Depois de libertar seu submarino do gelo antártico, o capitão Nemo prossegue sua viagem de 20 mil léguas submarinas, rumando para o norte, onde as águas são mais quentes. Ainda prisioneiros a bordo do Nautilus estão o professor Aronnax, seu criado Conselho e o arpoador Ned Land. Já foram percorridas 17 mil das 20 mil léguas da jornada quando eles chegam ao Caribe e suas esperanças de fuga são frustradas pelo encontro mortal com o oponente mais inesquecível de Júlio Verne. A
imagem criada por Verne de uma lula gigante, feroz predadora com gosto pela carne humana, moldou nossa visão da criatura desde então. I've always thought that one of the most wonderful elements of the giant squid is that it is really one of, if not our absolutely last dragon. The last monster that we know exists but have never seen. A maior carcaça de lula a ser encontrada em terra firme tinha 17 metros. É quase certo que há espécimes muito maiores vivendo em profundidades ainda não atingidas. Apesar de sua reputação terrível, a lula gigante pode não ser o monstro que Verne retratou. Os cefalópodes como a lula estão entre os animais mais extraordinários do mar. A lula gigante tem um cérebro enorme, os maiores olhos do reino animal e a habilidade de manipular objetos. Na verdade, ela compartilha vários traços que tornaram os seres humanos a espécie dominante em nosso planeta. A grande inteligência da lula não permitiu que chegassem a ter uma civilização desenvolvida no fundo do mar. Elas não são rivais significativos para a humanidade, pelo menos por enquanto. Porém, para os personagens de Verne, a lula é o maior perigo do oceano. Invadindo o submarino, tentáculos e homens travam uma luta desesperada e violenta. O final da briga é descrito por Aronnax. Monsters, mutilated and terribly wounded, finally retreated. Captain Nemo, red with blood, stood motionless with tears flowing from his eyes. Nemo está prestes a descobrir que seu inimigo mais formidável não era, na verdade, o monstro, e sim os demônios de sua própria alma vingativa. O Nautilus navega mais uma vez em direção à Europa. Mas no Atlântico, o submarino encontra um navio de guerra. É o inimigo sem nome de Nemo. Imediatamente o capitão é consumido por sua ira. Ele acerta em cheio o navio, afundando-o brutalmente, matando todos dentro dele. É um espetáculo sombrio que Aronnax testemunha em primeira mão. Este é o começo do fim. Nemo é dominado por seu remorso. Ele se retira para seu quarto, acabado, chorando sobre as fotos de sua família perdida. Nemo has finally realized that revenge doesn't get you anyplace. You set out to punish the atrocity maker and you become one yourself. And I think that's what Captain Nemo realizes at the end. O Nautilus se torna um navio fantasma. O único sinal de vida vem do som sinistro do órgão tocado por Nemo no meio da noite. Depois de 7 meses no mar, está claro agora para os 3 prisioneiros que chegou a hora de fugir, custe o que custar. A embarcação sobe à superfície na costa da Noruega e Aronnax percebe que o submarino está em uma rota suicida na direção do lendário remoinho Maelstrom. Os 3 companheiros se agarram a um pequeno barco a remo em uma última e desesperada tentativa de liberdade. Diante de seus olhos, o submarino é tragado para o centro do Maelstrom. As últimas palavras de Nemo ecoam nos ouvidos de Aronnax. God Almighty! Enough! 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 Mas para Verne e seus leitores ainda não foi suficiente. 4 anos mais tarde, o Capitão Nemo volta em um segundo livro não tão famoso, A Ilha Misteriosa. Nemo não só sobreviveu ao Maelstrom, mas se tornou um príncipe indiano que luta contra o Império Britânico pela libertação de seu país. A embarcação de Nemo, assim como seu capitão, parece ter a habilidade de mudar com o tempo. No início do século XXI, o Nautilus foi reformado mais uma vez. This luxury vessel cruises 1,000 feet under the sea at 15 knots, sleeps 11, and is sufficient for transatlantic crossing. E os paralelos não param por aqui. We have one client that's interested in having us build them a submarine that would go around the world underwater. They would like to retrace portion of the Nautilus's route
20,000 Leagues Under the Sea. Some of our buyers certainly sort of act like Captain Nemo. They tend to be very secretive. I mean, we are not allowed to release their names, and nor any sort of footage related to what they have. Inspirações passadas, presentes e futuras para as explorações submarinas, o reservado Capitão Nemo e seu submarino ainda são os ícones mais persistentes dos mares. Vítima ou vilão, herói torturado ou anti-herói insano, príncipe indiano ou guerrilheiro polonês pela liberdade, Nemo é tudo aquilo que queremos que ele seja. Mas o sucesso do livro de Verne vai além de Nemo. What Verne accomplished was to show the public that the sea was a frontier yet to be crossed, yet to be seen, and I think gave people a sense of the adventure that was to come. Júlio Verne disse certa vez: o que um homem consegue imaginar, outro consegue realizar. Nos 130 anos posteriores à primeira publicação do conto de Verne, já inventamos os submarinos e as tecnologias de mergulho que ele poderia apenas ter imaginado. Ele descobriu que aquele mundo inóspito e sem ar muito abaixo da superfície fervilha de vida. 20.000 léguas submarinas. Um livro cujas profecias ainda nos inspiram. Versão brasileira, Clone.